Na nossa reportagem especial de hoje sobre os 50 anos do golpe militar, você vai ver que a ditadura não poupou da perseguição nem os religiosos que combatiam o regime. Um bispo de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, chegou a ser sequestrado e torturado. A região serviu de refúgio para militantes de esquerda numa época em que crescia a ação dos grupos de extermínio. A década de 60 foi o início de um período sombrio para os moradores da Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro. O aumento de mortes com indícios de execução sumária aterrorizou as comunidades pobres da região, numa área em que justiceiros faziam fama ou até mesmo participavam da política, como Tenório Cavalcante, o homem da capa preta. Não foi uma coincidência o crescimento dos grupos de extermínio em plena ditadura militar. A construção de uma polícia militar nos moldes que ela segue hoje, militarizada, repressiva, ostensiva e auxiliar da ditadura. Isso foi estabelecido em 67. Em 62, teve aqui na Baixada um grande saque por falta de alimentos que atingiu 2.000 estabelecimentos comerciais e teve 42 mortes. Então, entre 62 e 67, você tem 5 anos que, ao meu ver, são os anos precedentes à construção dos esquadrões da morte na região, que funcionaram a partir da ditadura militar. A região da Baixada Fluminense era economicamente, eleitoralmente, populacionalmente mais significativa do que a capital do estado do Rio de Janeiro. Isso é importante a gente entender para compreender por que no regime militar a região da Baixada Fluminense sofreu algumas intervenções no aspecto político. O regime fortaleceu os esquadrões da morte. Na Baixada Fluminense, só no primeiro semestre de 1975, foram registrados 198 homicídios de autoria desconhecida. Em Nova Iguaçu, na época a 8ª cidade mais populosa do país, um levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostrou que os assassinatos dispararam. Se entre 56 e 62 foram registradas 6 mortes com indícios de execução, a partir de 63 a 75, o número chegou a 654 casos. A polícia executa e opera as execuções, o financiamento vem por parte de empresários e comerciantes da região e o apoio político para o funcionamento vem a partir da ditadura militar e dos políticos vinculados à ditadura. Apesar da repressão, vários setores sociais na Baixada se levantaram contra as práticas dos grupos de extermínio, instituições que também se opunham aos militares no poder. Na Igreja Católica estava uma das principais vozes na Baixada Fluminense contra a ditadura militar. Dom Adriano Hipólito, então bispo de Nova Iguaçu, combatia abertamente a repressão do regime ao povo. Dom Adriano chegou a Nova Iguaçu em 1966. No bispado, a prioridade eram os pobres. Nas missas ou nas pastorais, discutia os problemas sociais da região. Padre Bruno Constanzo está há 20 anos na paróquia São Simão e conviveu com Dom Adriano. Neste período de repressão, Dom Adriano arriscou muito, a própria vida, foi sequestrado e tudo mais, porque ele deu amparo a muita gente que nem católico era, de fato, porém, queria trabalhar com o povo. Sem o apoio de setores conservadores da Igreja Católica, padres progressistas como Bruno e Dom Adriano também sofreram com a repressão. O bispo de Nova Iguaçu pagou um preço alto. Taxado de comunista, foi sequestrado e torturado por grupos de extrema-direita ligados à ditadura. Foi deixado em uma estrada sem roupas e pintado de vermelho. O Fusca que dirigia foi destruído na frente da sede da CNBB. E em 79, a Catedral de Nova Iguaçu sofreu um atentado à bomba. Os destroços do ataque ainda estão na igreja. Próxima dos movimentos de trabalhadores, a Igreja Católica na Baixada Fluminense acolheu os militantes de esquerda que, sem condições de saírem do país, se refugiaram na região. Para a Baixada Fluminense foram transferidos, ou deslocados, enfim, pelas organizações, um grupo importante de militantes, oriundos não só do Rio de Janeiro, acho que é importante falar isso, e com uma missão revolucionária, política, de comportar-se, viver e agir, como os trabalhadores, viver entre os trabalhadores em nome de um projeto de mudança social
obviamente, né, acompanhado aí da luta de resistência à ditadura militar, né, e que a partir de 74 já toma forma aí da luta democrática. Da resistência surgiram as bases para a reestruturação de movimentos sindicais. Não são os militantes que deram a cara a esses movimentos sociais, mas sem dúvida a presença deles foi importante no fortalecimento, enfim, desses movimentos.